E o Pedro Miguel, em questão do autismo, né? Eu vim descobrir do Pedro Miguel, eu já vi algumas diferenças, né? Só que eu não queria enxergar. Eu não queria enxergar. Como eu disse, foi muito difícil a aceitação. Eu não posso dizer que ser a mãe atípica é a coisa melhor do mundo. Não é. Não é. É doloroso. Muito doloroso. Porque assim, às vezes a gente pensa assim, ah, mãe atípica... Eu não queria estar num lugar onde eu tô. Sabe? Eu não queria ver meu filho enfrentar dificuldades. Assim, às vezes eu enxergava o Miguel assim, quando eu comparava muito o Pedro Miguel. Hoje eu não comparo com outras crianças, mas eu comparava muito o Pedro Miguel. E quando eu comparava, mais mal eu ficava. Eu ficava mal, péssima, né? E só Deus sabe o quanto eu chorava. A comparação é frustrante, né? Frustrante. Agora a gente vai entrar um pouquinho sobre o diagnóstico, né? Agora a gente vai... você já falou da Raquel das meninas, a menina dos sonhos. A menina que tinha muitos sonhos. Você conheceu o Danilo muito novinha, né? Então muito você já novinha. construiu formou uma família com ele muito cedo. E quantos anos de casado tu engravidou? Nem 2 anos. Foi bem recém-casada, né? Casei em 2018, em 2019, no meiozinho de julho, eu descobri que eu estava grávida. Foi bem rápido. Foi rápido. E o processo da gestação, né, como você mencionou, foi muito delicado. Você precisou ficar de repouso. E ele nasceu em 2020. Na pandemia, né? Na pandemia, no início da pandemia. Na pandemia, né? Foi bem já no início, então tudo isso mexe. Certeza. Tudo isso mexeu comigo, tudo isso mexeu, porque né? Foi assim, foi uma curva de acontecimentos. Você casou, não estava nos planos ainda, assim, já engravidar, né? Queria passar mais um tempo. Eu queria passar mais curtir um pouco mais o casamento, aí já engravidou. O processo de gestação não foi um processo fácil, teve seus percalços, teve necessidade de ficar ali de repouso. Aí veio o nascimento. Que também não foi fácil. O nascimento não foi fácil. A luz piscando, que ela me assusta. Ela continua piscando, tá piscando. Parou. Parou? Eu não acredito. Vamos me concentrar de novo. Daí teve a gestação, que a gestação em si não é simples. Não é. A gestação exige muito da gente, é desgastante, é cansativo, e cada gestação tem a sua singularidade. Então foi difícil, você mesmo falou que mencionou um processo até de se sentir depressiva durante a gestação, e o Pedro Miguel nasce numa pandemia. Então, meu parto já foi uma superação grande, né? Uma atrás da outra. O Pedro Miguel é um milagre. É um milagre, porque foi bem difícil mesmo assim. E logo no começo, na verdade, da pandemia, sabe, você tá num quarto, você não poder... Sabe, você parece que tá contaminado. Mas quando ele nasceu, já estava em lockdown e tudo aquilo? Já. Você pode falar um pouquinho como foi, então? A questão, quando começou, foi bem no início, né? Passamos os 15 dias em casa, desses 15 dias que foi pra gente ficar em casa, os funcionários, né, e tal, porque começou no lockdown. E aí, dos 15 dias, eu pensei que ia voltar, né, pra empresa, porque o Pedro Miguel estava programado para nascer dia 25 de abril. Só que a minha bolsa já estourou no dia 1º. Não, foi dia 31, foi dia 31 de março. A bolsa estourou? A bolsa estourou. E aí, eu sempre falava assim pra minha amiga, imaginava assim, eu ter o Miguel num dia e em outro dia ir embora. Não quero ficar no hospital, não quero. Aí, quando eu chego, que eu fui meu pré-natal, né, no dia 31, fui pro meu pré-natal. Quando foi à noite, minha bolsa estoura. No dia da consulta, da última consulta? Da última consulta, minha bolsa estoura. E sendo que o meu esposo ia ter a formatura dele no dia 5 de abril. Já tinha
Mas não acabou nem acontecendo, né? Nem teve a formatura. Cancelaram por causa da por causa do lockdown, né, e tal. E aí, eu fiquei internada até o Miguel nascer. Quando o médico disse que eu tinha que ficar lá, que eu não podia voltar para casa. Ali eu já me entrei em desespero. Só que o meu pensamento era o quê? Não, o Miguel vai nascer a qualquer hora, então ele pode nascer de hoje e amanhã eu ir embora. Eu já imaginava assim. Só que não tinha todo o processo. Um processo bem demorado e difícil. Conduzi o parto, né? Miguel nasceu no dia 5, né, de abril. Você se internou no dia 31? Dia 31. E ele nasceu dia 5? Nasceu dia 5, então eu passei esse período todo, esses dias todos no hospital. E você ficou sofrendo, sentindo dor nesse período ou não? Não, por incrível que pareça, não. Internei, fiquei na terça, quarta, quinta, na sexta-feira que eu vim começar a sentir dor. Aí quando foi na sexta-feira eu comecei a sentir dor, realmente muita dor. Tantos médicos que já tinham passado por lá e nada tinha resolvido, né? Assim, tá cada vez pior. Né? Aí foi pra indução, passei o sábado. Eu vou ser bem séria, eu pensei que ou eu, Pedro Miguel, não ia sobreviver. Porque eu não sentia mais nem minhas pernas, né? Eu não sentia mais as minhas pernas. Eu sentia dor. A gente tá falando de 5 dias de trabalho de parto, então. Meu não Deus sentia do mais céu. as minhas pernas mais. Foi muito difícil mesmo. Tu ficou sozinha, internada? Não, fiquei com a minha cunhada, a D'Angela, ficou comigo. Aí depois o Danilo, quando eu já comecei na sexta-feira a sentir dor, né? Aí o Danilo já foi na sexta-feira ficar comigo. Eu fiquei com medo dele ficar, porque eu pensei que ele não ia aguentar me ver daquela forma. Né? Eu pensei que ele não ia aguentar de ver eu chorando. O sofrimento, isso, né? meu sofrimento. E ele foi bem mais forte, assim, do que eu pensei. Eu acho que o amor, Raquel, a gente, quando tá numa situação em que tá ali necessitando de ajuda, ou é um quadro em que você vê alguém que você ama passando por uma dor ou um sofrimento, você pega força de onde você não tem para dar por aquele outro. Eu vejo muito isso que no meu puerpério, agora da Esté, ficamos só eu e o Thiago. A gente não teve rede de apoio, porque a minha mãe, né, que é a minha rede de apoio, teve que ir com meu pai para fazer a cirurgia. Isso não vou nem entrar em detalhes, porque ainda vou trazer essa história aqui. E nós voltamos ao hospital, a minha sobrinha veio socorrer a gente, nós chegamos na sexta-feira. E detalhe, é um puerpério de um bebê recém-nascido com uma criança de 2 anos. Tem esse agravante, né? Esse porém ainda. Quando nós chegamos, aí ela falou, não, tia, eu vou te ajudar, só que eu não posso ficar muito tempo porque eu tenho uma consulta, eu tenho umas coisas para resolver. Então ela ficou só até terça-feira. Chegou na sexta, ficou até terça. E a gente se viu só nós. E o Thiago, ele estava exausto. Porque ele não dormia porque tinha uma criança recém-nascida. Eu estava ali precisando que fosse uma segunda cirurgia e ele tinha o Elias. Então, assim, foi tão cansativo e ele conseguia tirar força de onde ele não tinha. É isso que eu quero te trazer esse exemplo, sabe? De que por mais que você queria poupar o Danilo de ver você naquele estado, porque realmente quando a gente vê quem a gente ama numa situação de sofrimento e dor e não poder fazer nada pela pessoa, você fica assim, querendo poupar o outro, né? Ou então evitar, não, se ele puder evitar e tal. Só que aquela pessoa, ela cria uma força e uma coragem e um apoio que a gente nem imagina, né? O Thiago, ele se transformou assim num gigante para poder me dar o apoio quando eu precisei naquele momento. E assim foi o Danilo com você, e assim é o Danilo ainda, né? Isso. A gente tá falando no contexto de parto, porque é muito delicado, mas ele com certeza se reinventa e se transforma e cria forças de onde ele nem tem, para poder lhe dar o suporte. E do jeito dele. Muitas vezes a gente quer que as pessoas, elas reajam da forma que a gente quer. Por exemplo, a minha linguagem do amor é toque físico, então eu sempre quero um abraço, eu quero um acolhimento. Só que às vezes eu me relaciono com alguém que a linguagem do amor dela é tempo de qualidade, é outra coisa. Totalmente diferente. Eu não vou receber abraço dela, eu vou receber ali, sentar e me ouvir conversar, vou receber uma atenção, mas o toque físico não. Então a gente precisa também interpretar o outro, né? Para ter essa leitura de que a pessoa ela tá me dando o apoio da forma dela. Então o Danilo foi, continuando. Foi. Aí, como eu disse, né, eu
literalmente eu tava com medo dele ficar, né? Porque eu pensei que ele ia desmaiar ali, né? Não ia aguentar me ver do jeito que eu estava, né? E aí o Danilo ficou até o Miguelzinho nascer. O Miguel nasceu. Muito difícil, foi muito difícil, mas nasceu. E ali foi que eu realmente comecei a sentir o amor. Assim, ali, sabe? Um amor literalmente diferente. Assim, dizer assim, eu sou capaz de dar a minha vida por esse serzinho, assim. E quando eu olhava pra ele assim, eu vou levar pra casa. Eu vou levar pra casa. Mas, Senhor, como é que eu vou cuidar dele? A preocupação de toda mãe, quando vê que nasce. Como é que eu vou cuidar dele, Senhor? Porque eu não cuido nem de mim direito. Mas vou cuidar de uma criança. E aí, mas aí a gente vai aprendendo, né? Até hoje eu aprendo. Até hoje eu vou aprendendo, eu vou conhecendo mais o Pedro, né? Passa um bom tempo ainda, né? Eu voltei a trabalhar. Depois que ele nasceu, tu voltou a trabalhar? Voltei a trabalhar, só que eu não aguentei. Não aguentei. Foi quanto tempo? Ele tinha quanto tempo de nascida depois? Quando eu voltei a trabalhar, ele não tinha nem um ano ainda. Não tinha nem um ano. Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 5 meses. Foi o período da licença maternidade, então, né? Isso. Aí eu saí da empresa quando ele tinha 11 meses, né? Então eu passei trabalhando aí 6 meses. Tentando, né? Naquele cabo de guerra emocional. Meu Deus, meu filho ou o trabalho? Meu filho ou o trabalho? Aí pesa, não, mas eu preciso as contas. Mas também tem que desembolsar pra alguém cuidar dele. E a parte emocional é muito difícil. Esse cabo de guerra a gente viveu aqui em casa também. Aí foi que eu sentei e conversei com o Danilo. Ele ficava com alguém ou ele foi pra creche? Ele ficava com a cunhada do Danilo. Era? Que também cuidou super bem dele, que é a Lucila. Foi. Né? Só que, tipo assim, eu sentia muito. Quando eu ia trabalhar, eu sentia. Sentia muito. Mas eu jamais passava pra minha cabeça que o Pedro Miguel ia ter o autismo, né? Ele ainda era muito bebê, né? Eu jamais passava isso pela minha cabeça, né? Então, e aí foi que né, a gente sentou, conversamos e decidi sair da empresa, né? E aí eu passei a viver somente pra eles, né? E ser hoje do lar, né? Cuidar deles. Você tá cuidando da maior riqueza que você tem. O melhor investimento que você tá tendo é a sua família. E até hoje eu fico com ele, né? Hoje, quem é o provedor lá de casa é o Danilo. Então, até hoje eu cuido dele. Ele provém e você administra, né? E assim, quando você começou a cuidar do Miguel, você ficou o olhar mais próximo, né? De ver a rotina dele, de quando acorda até que dorme. Então você começou a observar o Miguel em tudo. E quando ele começou, quais foram os sinais, os sintomas? E quando começou, que você começou a observar, eu acho que isso aqui não tá correspondendo com a idade dele, tá com um atraso de alguma coisa, de desenvolvimento, de fala. Qual idade foi? Pedro Miguel, com 1 ano, ele ainda não andava, né? Mas isso é normal, né? De acordo com cada criança. Mas em questão de quando eu chamava ele pelo nome, ele não olhava. Isso tudo a partir de 1 ano? Isso, a partir de 1 ano ele não entendia. Eu chamava Pedro Miguel, como se ele tivesse algum problema de audição. Eu disse, não, é uma coisa. Pra que tem algum problema de audição, que ele não... Ele não respondia. E ele era muito de brincar ali, só na dele, ficava só na dele, né? Ele mexia muito as mãozinhas. O Pedro Miguel veio começar a andar com 1 ano e 2 meses e ainda não se equilibrava. Né? Não tinha ainda. E aí quando ele começou realmente a andar, ele já andava de ponta de pé, né? Ele ficava na ponta dos pés, andando pela casa. Ele sempre colocou os brinquedos tudo empilhairado assim, bem em fileira. E aí eu fui no Google, coloquei tudo isso. Aí apareceu, né? Então partiu de você mesma identificar que ele estava tendo alguns estereótipos que não eram de outras crianças. Isso, que eu já vi que ele já tinha essa água. E tu já tinha ouvido falar do autismo? Não. Não tinha ouvido falar? Não. Foi curiosidade sua mesmo, foi lá no Google e olhou. Até hoje eu sou assim, eu vou lá no Google e coloco, né? E aí apareceu um desses, foi a questão do autismo, né? Aí foi que eu nem de imediato levei isso pro Danilo, né? Eu disse, não, vou marcar uma pediatra, vou
ver, porque eu não tô vendo que isso é normal. E na época ele tanto tinha um plano pelo plano, né? Como eu também fazia o acompanhamento pelo posto de saúde. Uhum. Aí levei ele no posto de saúde e contei, né? Aí ele disse, não, o que eu vou fazer? Eu vou lhe encaminhar para um neuro, né? E aí vai se investigar, né? Se esse tipo de comportamento que ele tá tendo é normal ou não, né? Porque ninguém pode se Fechar diagnóstico. Só né? o neurologista Isso. que... E Neuropediatra. aí, quando eu vi que eu ia para uma fila de espera no posto de saúde, né? Aí Ele já te deu um encaminhamento. Só um encaminhamento. Pra e dar aí eu ia para uma fila de espera. Aí eu pensei, não, eu vou pro plano, tentar no plano ver se eu consigo, né? E aí no plano consegui, né? Marquei uma consulta com a neuro. E aí a neuro de imediato falou assim, olha, ele tem vestígios, né? Mas vai para investigação. E a investigação demorou. Por quê? Como eu disse, a aceitação é difícil, né? E o passado tempo, o Miguel começou a ter mais vestígios, né? Do autismo, né? Começou a ter mais. E aí o Pedro Miguel adoecia, e aí eu não ia. Não levava ele para investigação, porque a investigação era assim, eram 5 sessões, né? Com cada profissional, para poder se fechar um diagnóstico, né? Uhum. Só que acontece, o Miguel ia para 2, aí na terceira ele ficava doente, aí eu já não tava, sabe assim, aquele ânimo, né, que eu já sabia, eu já sabia já tinha no teu coração ali uma certeza, só que né? eu queria fugir. Entendi. Né? Eu queria fugir daquilo, né? Como se ele não indo para as sessões e o diagnóstico vindo ao teu encontro fosse mudar o fato de ele ter o autismo, né? Então, isso só talvez tornou mais difícil, né? Ou então demorou mais até o diagnóstico chegar. O Pedro Miguel teve o diagnóstico mesmo assim, dele, do autismo mesmo, quando ele tinha 2 anos. Então foi 1 ano de você ali, aceitação, já também correndo atrás dos médicos. Isso, porque também foi um processo, né? Foi um processo. E aí foi que quando o médico, né, disse que ele tinha o autismo, pronto, ali. Assim, eu já sabia que ele ia ser, né, assim, diagnosticado, mas quando eu ouvi isso do médico, a ficha caiu. E pra me falar pro Danilo, mas ele te acompanhou? Acompanhou. Só que assim, ele acompanhou, ele tinha em mente, eu acredito, que aquilo ali não... alguns comportamentos ele achava que era normal. Pra ele tinha talvez a esperança de que fosse não é coisa da cabeça da Raquel. Isso. Eu acho que não é isso que ela tá imaginando. Só que como você já começou a identificar muito cedo, porque 1 ano não é muito cedo. Isso. Você já começou a identificar muito cedo, você já começou a pesquisar, você já começou a investigar, e aquilo já começou a se formar na tua cabeça. Então você já começou ali, você mesmo dando diagnóstico para você mesmo. Só que você não pode fechar um diagnóstico, né? É você que determina. Então você precisava de uma equipe multidisciplinar de profissionais para fechar o diagnóstico. Então acho que todo esse processo, acho que do pai, o Danilo, falou assim, não, acho que é coisa da Raquel, é coisa de mãe. Foi aquela coisa, a tua negação também. Tá procurando coisa no menino, isso, assim. Tipo isso. A negação também, né? Então, quando veio do profissional que fechou o diagnóstico, a sua ficha ela foi caindo aos poucos. Ela caiu naquele momento ali de uma vez. Porém, para ele, eu acho que foi o baque. Foi. Ela tem razão. Né? Ela tem razão, é isso. E como você já estava diluindo a situação ao longo do tempo, para você não foi tão pego de surpresa, né? Talvez para ele foi. Porque como ele talvez nem pesquisava, nem estudava sobre, porque ele achava que não era, né? Então talvez para ele foi mais difícil o processo de digerir aquilo que para você. Mas isso fechou o diagnóstico com 2 anos? Foi com 2 anos e 2 anos e 2 meses. Olha, quando surge a suspeita de que uma criança pode estar no espectro autista, é super normal se sentir um pouco perdido, né?
Nessa análise, a gente vai focar nas perguntas essenciais que muitos pais e cuidadores têm para tentar trazer um pouco mais de clareza para essa jornada. Então apareceu a suspeita de autismo. E agora? Isso pode trazer um monte de dúvidas até uma certa angústia, o que é totalmente compreensível. Mas olha, o caminho para entender e conseguir o apoio necessário começa com 2 passos bem simples: saber o que observar e a quem procurar. Vamos ver como fazer isso. A gente organizou tudo em 4 partes. Primeiro, vamos ver os sinais e as características principais. Depois, como o diagnóstico é feito na prática. Em seguida, uma dúvida muito comum: quem pode dar esse diagnóstico? E para fechar, vamos falar de 3 condições essenciais para que ele seja confirmado. Então, vamos lá. Para começar, um ponto super importante. O diagnóstico de autismo é totalmente baseado na observação de comportamentos. O guia oficial que os profissionais usam, o famoso DSM-5, define 2 grandes áreas de características. E para que o diagnóstico seja fechado, a pessoa precisa apresentar traços nas 2 áreas. E essas 2 áreas são exatamente essas. De um lado, déficits na comunicação e interação social, e do outro, os padrões de comportamento, interesses ou atividades que são restritos e repetitivos. Mas o que isso quer dizer no dia a dia? Vamos detalhar cada um, começando pela parte da comunicação. E olha que interessante, quando a gente fala de comunicação, não é só sobre a capacidade de falar, sabe? É sobre a dança da interação social. Por exemplo, pode ser uma dificuldade em compartilhar o entusiasmo por um brinquedo, sabe? Ou em entender a ironia no tom de voz de um amigo. É essa dificuldade na troca, na reciprocidade social que é observado. A segunda grande área são os comportamentos restritos e repetitivos. E isso pode aparecer de muitas formas, desde movimentos como balançar as mãos, até um interesse muito, mas muito focado mesmo em um único assunto, como dinossauros ou planetas. Ou também aquela necessidade de seguir rotinas de um jeito bem rígido, sem poder mudar nada. Ok, a gente já viu as características. Mas e aí, como os profissionais juntam todas essas observações para chegar a um diagnóstico? Bom, uma coisa é certa. Não é um exame de sangue, nem um teste único e rápido. É um processo de avaliação clínica bem completo. Isso aqui é fundamental entender. Não existe hoje um exame de laboratório ou um marcador biológico para o autismo. O diagnóstico é o que se chama de clínico. Isso significa que ele é construído com base na observação cuidadosa do comportamento e na análise de todo o histórico de desenvolvimento da pessoa. Pensa nesse processo como um trabalho de investigação mesmo. Os profissionais conversam longamente com os pais, pedem relatórios da escola, de outros cuidadores, usam escalas de avaliação que são padrão no mundo todo e até investigam o histórico de saúde da família. A ideia é montar um quebra-cabeça com o máximo de peças para ter a visão mais completa possível. Agora a gente chega numa questão que gera muita, mas muita dúvida mesmo. Afinal, quem pode oficialmente dar o diagnóstico de autismo aqui no Brasil? Vamos esclarecer os papéis de cada profissional. E aqui está o ponto-chave. Embora a avaliação de um psicólogo seja uma parte fundamental e importantíssima do processo, no Brasil, o diagnóstico final, aquele que tem validade legal, só pode ser dado por um médico. É isso mesmo. Para fins legais, o diagnóstico de autismo é considerado um ato médico. Isso significa que o laudo final, o documento que vai garantir os direitos da pessoa, precisa ser assinado por um médico. Para crianças, geralmente é um neuropediatra. Já para adultos, normalmente é um psiquiatra. Mas calma, não basta só apresentar as características daquelas 2 áreas que a gente viu. O manual DSM-5 ainda estabelece 3 outras condições que precisam ser atendidas para que o diagnóstico seja realmente confirmado. A primeira condição é que os sinais devem estar presentes desde a primeira infância. E aqui tem um detalhe. Às vezes, eles só ficam mais evidentes com o tempo, quando as demandas sociais aumentam. Mas a origem deles tem que estar lá no início do desenvolvimento. Em segundo lugar, essas características precisam causar um prejuízo clinicamente significativo. O que isso quer dizer? Que não são apenas manias ou um jeito diferente de ser. Elas precisam criar desafios reais no dia a dia, seja na escola, nas relações sociais ou em outras áreas, o que mostra que existe uma necessidade de suporte. E por último, a avaliação precisa descartar outras possibilidades. Ou seja, é preciso ter certeza de que essas dificuldades não são mais bem explicadas por outra condição, como uma deficiência intelectual, por exemplo. Isso tem que ser investigado para confirmar que se trata mesmo de autismo. No fim das contas, essa frase resume tudo. É importante enxergar o diagnóstico não como um rótulo, mas como uma decisão clínica baseada em muitas evidências. Ele é um documento médico que serve como a chave para destravar o acesso a suportes e direitos.
Portanto, um diagnóstico preciso não é o fim da linha. Muito pelo contrário, é o ponto de partida. Ele dá poder para as famílias buscarem as intervenções corretas e lutarem pelo suporte necessário, garantindo melhor desenvolvimento e bem-estar para a pessoa no espectro. Por aí. 2 meses. A Isso. tua sogra estava viva ainda? Não, Não estava mais? não. Ela faleceu quando ele tinha 1 ano e 1 mês. Ah, entendi. A gente tá falando assim porque a dona Raimunda, que é a sogra da Raquel, eu tinha um carinho muito grande por ela, que é a mãe do Danilo. Ela era aquela pessoa que abraçava a família toda, Com certeza. era uma mulher muito amorosa. Eu me lembro várias vezes que a gente se cruzava e se cumprimentava, ela sempre muito alegre, muito espontânea, Isso. muito feliz. E eu lembro uma vez que eu falei assim, dona Raimunda, qual o segredo? Porque a senhora teve tanto filho, ainda teve gêmeos. Aí ela disse, minha filha, a luta e o amor, porque se a gente não ama, a gente não cuida. Ela falava muito assim. Então, assim, a gente fala muito saudosamente da dona Raimunda, porque ela foi uma mãe para vocês. Isso. Né? Ela lhe acolheu Sim, muito, acolheu. cuidou muito, e a gente via isso. Você fala, e eu sei que Uhum. é, porque a gente via isso, né? Por isso que a gente tá falando aqui no vídeo muito dela. Então, infelizmente ela não estava presente. Foi um baque também você não ter tido esse apoio, porque você teve que passar para o diagnóstico. Eu acho assim, Raquel, que eu não tenho noção do que é passar de você ouvir da boca de um médico: o seu filho tem um transtorno do espectro autista. Acho que o chão some dos pés. Some dos pés, você fica 1001 perguntas na cabeça, questionamentos de dizer, e agora?